Em resposta às declarações do ex-presidente Lula de que não há provas de crime, mas apenas convicção, o procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, declarou que é natural os investigados reagirem e citou operações passadas nas quais as provas foram surgindo e os próprios envolvidos admitiram os crimes. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Bonsoir. Em resumo, Lula se diz perseguido, ele e o PT. Veja, é normal que ele faça isso, como o Dallagnol falou, né? E também é normal que ele tente, assim como todos os que continuam a acreditar na seita do PT, que tentem dizer que tudo é uma embromação. Agora, para além disso, acho importante lembrar assim, o Lula disse que ele está sendo perseguido pelo que fez de bom. Eu acho que no dia que o Brasil tiver historiadores que não façam parte do mundo ideológico do PT, vai ficar claro que ele fez tão de bom. Ele criou um sistema de distribuição de renda que foi um voo de galinha. Que o próprio PT destruiu a economia, arrebentou com o Estado e aquilo que eles davam para os pobres parou de conseguir dar. E, então, o que o PT fez na realidade foi a criação de um sistema assistencialista. O que ele criou foi uma espécie de coronelismo novo. Ou seja, eu sou pernambucano, morei muito tempo na Bahia, conheço o Nordeste, e sempre existia uma coisa no Nordeste que a gente chamava de coronelismo, que eram aqueles líderes lá da região que davam comida para a população desfavorecida em troca de voto. O que o Lula fez lá e o PT fez, na verdade, foi isso. Na hora que a economia quebrou, não conseguiu mais dar dinheiro. Então, esse discurso sobre que ele está sendo perseguido pelo que fez de bom, me parece um discurso retórico. A outra coisa é essa ideia, então, de que os procuradores estão fazendo um trabalho em favor da elite e que uma coisa que me chama sempre a atenção é como o PT, no fundo, acha que qualquer suspeita de que ele não é reto chega como se fosse uma ofensa ao Papa. Isso é bem típico dos petistas e do PT. Você pode falar mal de todo mundo, mas não pode falar de ninguém do PT. Porque se você levantar uma dúvida sobre o membro do Partido dos Trabalhadores, você, na realidade, está ofendendo uma vestal santa. E aí, por último, eu diria o seguinte. Eu acho que a gente está vivendo um momento... Eu concordo com uma coisa que o Lula falou. O PT é, de fato, o principal partido de esquerda da América Latina. E eu não acho só isso. Eu acho que ele é o principal partido do Brasil no período pós-ditadura. Porque ele é um partido que tem intelectuais orgânicos que trabalham para ele, certo? Quase a universidade inteira trabalha para o PT. Ele tem grandes contingentes em redação de imprensa e mídia, que também está dentro do espectro ideológico do PT e crê no PT. Portanto, ele construiu um sistema de arrecadação super fiel de militantes a favor do PT. Então, eu acho que um dos problemas da política partidária no Brasil é que o principal partido e o único, de fato, organizado, ramificado, com inteligência operando, é o PT. Eu acho que isso é verdade o que ele falou. Eu concordo com ele não pelos motivos que ele fala, mas eu acho que ele é, de fato, o principal partido. Agora, eu não tenho dúvida que eu espero que a gente esteja vivendo um final de ciclo e que a gente consiga superar essa página em que a política parece ficar parada, achando, enquanto muita gente ainda acredita que o PT é vítima de tudo, que o Lula é vítima. As provas virão, né? Deverão vir. Mas é muito difícil para nós mortais, que estamos do lado de cá, olhar e não achar que o Lula está envolvido nessa história. Porque o partido, parte do partido está, o governo dele e da Dilma parte está, como ele não estaria. Mas é claro que tem que ser provado. Mas acho difícil, né? Roberto Delmanto Júnior, boa noite. Boa noite. Se não houver provas, ele não será condenado, não é isso? Mesmo, muita gente diz, o juiz Sérgio Moro persegue, mas mesmo se houver uma condenação do juiz Sérgio Moro, ele pode apelar para as instâncias superiores, não é isso? William, boa noite, Pondé. Tocou no assunto, no tema perfeito, a questão das instâncias superiores. O Lula hoje está enfrentando um processo como qualquer cidadão comum. Um processo em primeiro grau de jurisdição, sem o foro privilegiado. Está experimentando, dentro de uma democracia, o que é um processo. O processo é um início. Se ele for inocente, se não houver prova para condená-lo,
ele haverá de ser absolvido. E se aquele que afirmar, não, mas o Moro já tem uma concepção pré-concebida, já está parcial, para aqueles que levantem esta questão, terá também o recurso de apelação, graças ao fato dele não ter o foro privilegiado, ele ser hoje um cidadão comum. Não é? Então, com a apelação, devolve tudo para o tribunal. Portanto, a decisão do Moro, se ele for absolvido ou condenado, terá uma apelação. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se até o final do processo ele não for nomeado secretário em Minas Gerais, se não for nomeado secretário em nenhum lugar, ele deverá enfrentar, numa segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Hoje está faltando coragem para governador nomear, depois que aconteceu com a Dilma, aquela questão da nomeação dele ministro, né? Foi quase ministro, foi e não foi. Porém, ele está experimentando isso, terá um duplo grau de jurisdição se a coisa não mudar. Há dois outros aspectos que eu gostaria de lembrar, William. Segundo, que o Lula hoje enfrenta 2 processos criminais. Um da vara do Distrito Federal, em que ele é acusado de obstrução da justiça com base na lei da organização criminosa, lá do Delcídio do Amaral, do sigilo do Cerveró. Há um processo criminal na Operação Zelotes aberto contra ele. É um processo criminal e agora o segundo processo criminal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro lá do juiz Moro. Na lida do dia a dia, eu como criminalista, quando o cliente tem um processo, já acende uma luz laranja, né? Aquela do meio do farol. Quando tem 2 processos, já acende a luz vermelha, porque se ele é condenado em um e é condenado no outro, isso realmente dá cadeia. Portanto, são 2 focos, 2 processos diferentes. E eu gostaria de salientar mais 2 coisas muito rapidamente, que há uma contradição nessa denúncia, que eu tenho que olhar como comentarista uma questão técnica. A partir do momento que o Dallagnol disse que o Lula era o cabeça, que era o chave, que era o... Como que foi a expressão? Comandante. Comandante máximo disso tudo, como que não denunciou Lula por organização criminosa? Então, tem uma falha na denúncia do Dallagnol, e eu preciso ser técnico aqui, porque deveria ter incluído a organização criminosa. Como que você fala que a pessoa é o líder máximo e não coloca, nem quadrilha ou bando colocou nessa denúncia? Portanto, houve aqui, na minha ótica, uma falha da Procuradoria da República. E essa falha caminha junto, eu compreendo, mas com essa exposição extremamente midiática. Tem tido outras, não é a questão... Tem que ter comunicação, tem que ter mídia, estamos aqui, mas no meu feeling foi um pouquinho, o ânimo estava um pouco exacerbado demais por uma postura. Então, assim, são críticas dos 2 lados, mas sempre com toda a isenção, buscando trazer para o telespectador uma informação técnica sobre essas questões. Né? Então, com a apelação, devolve tudo para o tribunal. Portanto, a decisão do Moro, se ele for absolvido ou condenado, terá uma apelação. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se até o final do processo ele não for nomeado secretário em Minas Gerais, se não for nomeado secretário em nenhum lugar, ele deverá enfrentar, numa segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Hoje está faltando coragem para governador nomear, depois que aconteceu com a Dilma, aquela questão da nomeação dele ministro, né? Foi quase ministro, foi e não foi. Porém, ele está experimentando isso, terá um duplo grau de jurisdição se a coisa não mudar. Há 2 outros aspectos que eu gostaria de lembrar, William. Segundo, que o Lula hoje enfrenta 2 processos criminais. Um da vara do Distrito Federal, em que ele é acusado de obstrução da justiça com base na lei da organização criminosa, lá do Delcídio do Amaral, do sigilo do Cerveró. Há um processo criminal na Operação Zelotes aberto contra ele. É um processo criminal e agora o segundo processo criminal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro lá do juiz Moro. Na lida do dia a dia, eu como criminalista, quando o cliente tem um processo, já acende uma luz santa. E aí, por último, eu diria o seguinte... eu acho que a gente está vivendo um momento... Eu concordo com uma coisa que o Lula falou. O PT é, de fato, o principal partido de esquerda na América Latina. E eu não acho só isso. Eu acho que ele é o principal partido do Brasil no período pós-ditadura. Porque ele é um partido que tem intelectuais orgânicos que trabalham para ele, certo? Quase a universidade inteira trabalha para o PT. Ele tem grandes contingentes em redação de imprensa e mídia, que também está dentro do espectro ideológico do PT e crê no PT. Portanto, ele construiu um sistema de arrecadação super fiel,
de militantes a favor do PT. Então, eu acho que um dos problemas da política partidária no Brasil é que o principal partido e o único, de fato, organizado, ramificado, com inteligência operando é o PT. Eu acho que isso é verdade o que ele falou. Eu concordo com ele não pelos motivos que ele fala, mas eu acho que ele é, de fato, o principal partido. Agora, eu não tenho dúvida que eu espero que a gente esteja vivendo um final de ciclo e que a gente consiga superar essa página em que a política parece ficar parada, achando, enquanto muita gente ainda acredita que o PT é vítima de tudo, que o Lula é vítima. As provas virão, né? Deverão vir. Mas é muito difícil para nós mortais, que estamos do lado de cá. Em resposta às declarações do ex-presidente Lula de que não há provas de crime, mas apenas convicção, o procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, declarou que é natural os investigados reagirem e citou operações passadas nas quais as provas foram surgindo e os próprios envolvidos admitiram os crimes. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Bonsoir. Em resumo, Lula se diz perseguido, ele e o PT. Veja, é normal que ele faça isso, como o Dallagnol falou, né? E também é normal que ele tente, assim como todos os que continuam a acreditar na seita do PT, que tentem dizer que tudo é uma embromação. Agora, para além disso, acho importante lembrar, assim, o Lula disse que ele está sendo perseguido pelo que fez de bom. Eu acho que no dia que o Brasil tiver historiadores que não façam parte do mundo ideológico do PT, vai ficar claro que ele fez tão de bom. Ele criou um sistema de distribuição de renda que foi um voo de galinha. Que o próprio PT destruiu a economia, arrebentou com o Estado e aquilo que eles davam para os pobres parou de conseguir dar. E, então, o que o PT fez na realidade foi a criação de um sistema assistencialista. O que ele criou foi uma espécie de coronelismo novo. Ou seja, eu sou pernambucano, morei muito tempo na Bahia, conheço o Nordeste, e sempre existia uma coisa no Nordeste que a gente chamava de coronelismo, que eram aqueles líderes lá da região que davam comida para a população desfavorecida em troca de voto. O que o Lula fez lá e o PT fez, na verdade, foi isso. Na hora que a economia quebrou, não conseguiu mais dar dinheiro. Então, esse discurso sobre que ele está sendo perseguido pelo que fez de bom, me parece um discurso retórico. A outra coisa é essa ideia, então, de que os procuradores estão fazendo um trabalho em favor da elite e que uma coisa que me chama sempre a atenção é como o PT, no fundo, acha que qualquer suspeita de que ele não é reto chega como se fosse uma ofensa ao Papa. Isso é bem típico dos petistas e do PT. Você pode falar mal de todo mundo, mas não pode falar de ninguém do PT. Porque se você levantar uma dúvida sobre o membro do Partido dos Trabalhadores, você, na realidade, está ofendendo uma vez tal olhar e não achar que o Lula está envolvido na história. Porque parte do partido está, o governo dele e da Dilma parte está, como ele não estaria. Mas é claro que tem que ser provado. Mas acho difícil, né? Roberto Belmanto Júnior, boa noite. Boa noite. Se não houver provas, ele não será condenado, não é isso? Mesmo, muita gente diz, o juiz Sérgio Moro persegue, mas mesmo se houver uma condenação do juiz Sérgio Moro, ele pode apelar para as instâncias superiores, não é isso? William, boa noite, Pondé. Tocou no assunto, no tema perfeito, a questão das instâncias superiores. O Lula hoje está enfrentando um processo como qualquer cidadão comum. Um processo em primeiro grau de jurisdição, sem o foro privilegiado. Está experimentando, dentro de uma democracia, o que é um processo. O processo é um início. Se ele for inocente, se não houver prova para condená-lo, ele haverá de ser absolvido. E se aquele que afirmar, não, mas o Moro já tem uma concepção pré-concebida, já está parcial. Para aqueles que levantem esta questão, terá também o recurso de apelação, graças ao fato dele não ter o foro privilegiado, ele ser hoje um cidadão comum.